Shalom Adonai. Shalom Adonai. Viu, pessoal? Esse vídeo aqui, a gente vai começar pelas pirâmides, para você conseguir entender o segredo do céu vermelho e entender o engano da agenda Allen. Hoje você vai entender. Então vamos lá. Vamos começar pela terceira lei da termodinâmica. O que ela diz? Ela sustenta a ideia de que a entropia de um sistema com temperatura igual a zero absoluto, temperatura e tempo, hein? Veja aqui, igual a zero absoluto, tem uma constante pouco variável. Em outras palavras, a teoria explica que quanto mais próximo da temperatura de zero absoluto um cristal perfeito estiver, mais a entropia se aproximará de zero. Então, vamos explicar em linguagem de leigo, que aí as pessoas entendem. Quer ver? O conceito de entropia diz que toda matéria está da ordem para a desordem. O que significa isso? Ou seja, células, moléculas, átomos estão em constante desordem em função da ação do tempo. É isso que faz a pele de uma pessoa ficar flácida, um plástico de brinquedo velho ficar quebradiço, uma madeira antiga se despedaçar, da ordem para a desordem. Esse conceito da entropia, que é descrito na terceira lei da termodinâmica, combate a tese de Charles Hobbes Darwin, que é sobre a evolução das espécies, pois a matéria está da ordem para a desordem, e não da desordem para a ordem, tá? Então, só aqui Darwin já é liquidado, mas vamos continuar. O que a entropia quer dizer? Que quando sua célula, está na ação do tempo, ela vai envelhecer. Se eu tiro o tempo, ela não envelhece. Isso não vai acontecer lá no Kairos, onde não tem tempo. E nem no céu vermelho. Conforme o céu vermelho ele vai entrando, o que vai acontecendo? Você vai perder a ação do tempo. O tempo no céu vermelho, ele é maior. Ele não é 24 horas. Então, ele vai fazer você sair do conceito de entropia. Então, o que seria a entropia? Seria quando algo está na ordem e vai para a desordem, igual um nenê. O nenê nasceu, ele vai envelhecendo, você vai ficando adolescente, vai ficando meia-idade, e depois você fica velho. A sua célula ficou na ação do tempo. Você está dentro do tempo, que seria o Cronos. Consegue entender o que eu estou explicando? Por isso que aqui fala que a teoria explica que quanto mais próximo da temperatura de zero absoluto, um cristal perfeito estiver, mais a entropia se aproximará de zero. Então, quem dita o tempo para nós é o quartzo, é o domo de quartzo. Então, quanto mais próximo ele estiver da temperatura zero, mais congelado ele estiver, mais frio ele estiver, ele vai diminuindo o tempo. Ele vai diminuindo que as células envelhecem. Por quê? Porque a gente está caminhando para um governo milenar. Né? Que vai ser céu vermelho. Nossa, o Criador é perfeito. Você viu como que você vai buscando, você vai aprofundando? Agora, vamos explicar isso na prática. Hoje você vai entender por que eles também construíram as pirâmides. Então, vamos lá. Então, o que é a pirâmide do Egito? Na realidade, elas desaceleram o tempo dentro delas. Para quê? Para reter ou conter o conceito da entropia. Para não ter a ação do tempo. Pirâmide foi feita para desacelerar o tempo. Tanto é que teve um pesquisador que ele achou um tanque revestido de cristal, que quando você chacoalhava a água dentro daquele tanque de cristal, ela gerava uma corrente que ia até o topo da pirâmide e ligava a pirâmide. Hoje está desativado isso aí. Está tudo desativado. Eles desativaram isso aqui. Na realidade, assim, eles desativaram os acessos, né? Para ir em certos lugares. E teve certa ocasião que um médico ele foi visitar as pirâmides lá no Egito. E estava ele, um monte de pessoas, estava o guia, e de repente ele olhou para o lixo. E ele viu lá que tinha ratos, tinha bicho, né? Aí ele perguntou para o guia por que aqueles animais não tinham cheiro, eles não estavam
apodrecendo, né? Eles não estavam no efeito da. Eles não estavam no conceito da entropia, né? Que tá envelhecer, apodrecer, né? E aí o guia falou assim para ele: não, aqui quando a gente coloca os animais, porque entra rato, entra animal que eles se perdem na pirâmide, depois eles morrem por causa de fome. E a gente joga no lixo. Depois de 2, 3 meses a gente pega os lixos e joga fora. Agora, o porquê que não está apodrecendo, eu não sei, o guia falou para ele. Aí o médico, ele era médico esse cara, ele foi pesquisar. Aí ele foi pesquisar o ângulo das pirâmides, ele viu que as pirâmides é alinhado com o norte verdadeiro. Existe um norte verdadeiro. Eu falo que o Sol Negro é o norte. Existe um norte verdadeiro, tá? E as pirâmides são alinhadas com o norte verdadeiro. E aí ele fez uma maquete, né? Ele criou na casa dele. Quando ele voltou para a casa dele, ele viu que aqueles animais não tinham a ação do tempo, porque a pirâmide ela parava a ação do tempo. Por isso que os animais não estavam envelhecendo. Aí ele pegou um pedaço de carne, ele construiu uma maquete de pirâmide na casa dele, com o norte verdadeiro, tudo certinho, e colocou um pedaço dentro da pirâmide e um fora. O que estava fora, com 2 dias, apodreceu. E o que estava dentro estava igual uma carne seca, ele não estava sofrendo a ação do tempo. Então, esse médico comprovou que as pirâmides, na realidade, elas estão para desacelerar o tempo, para desacelerar o conceito de entropia. O que é o conceito de entropia? É da ordem para desordem. A sua célula vai envelhecendo, então ela sai da ordem para desordem. Por isso que você nasce jovem e morre velho. Você está no conceito da entropia. E a pirâmide para isso. Ela para o tempo. É interessante isso aí, né? Você viu como que você vai juntando o quebra-cabeça? E para você ver como que as pirâmides são, ó, pirâmides vista de cima. Ó, elas são cubo, tá vendo? Ó o cubo aqui, ó. Por que elas são cubo? Porque nós estamos dentro de um cubo de quartzo. Aonde está o Cronos, né? Cronos está dentro do domo de quartzo, né? Que é um domo e depois você tem um cubo. E o tempo Cronos é dentro do cubo de quartzo. Então, por que as pirâmides são cubo? Né? Tem um formato de um cubo. Porque essa energia dela tem que atravessar os portais. Por isso que elas são alinhadas em portais, atravessar o buraco negro. Porque elas querem parar o tempo dentro do cubo. Interessante. Você vai aprofundando, você vai juntando o quebra-cabeça. Por isso que tem pirâmide. Por isso que as pirâmides de cristal, quando houve o giro de 72 graus, não teve o giro que Lúcifer tentou abrir o firmamento? Então, porque não é questão de abrir o firmamento, ele quis parar o tempo, porque eles estão dentro de 7.000 anos. Eles estão dentro de Gênesis e Apocalipse. E Apocalipse é o juízo final. Então eles têm que correr do tempo. O inimigo é tempo. Tudo agora é tempo. Isso que vocês têm que compreender. Tanto é que as pirâmides estão alinhadas. Olha com quem que as pirâmides são alinhadas também. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para você. Ó. Com Saturno, Vênus e Mercúrio. Mercúrio é o mensageiro. Vênus é a entidade feminina de Lúcifer. E aqui você tem Saturno, onde está a prisão. Por que elas estão alinhadas com ele? Para parar o tempo deles lá. Eles querem parar o tempo. Essa é a guerra. Olha como que o Criador é perfeito. Pirâmides, ó, vista na Lua. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó o cubo. O que a Lua é? Testemunha fiel do Criador. Tá vendo? Ela é um espelho. Aqui o que teve? Energia, plasma. Plasmou na Lua também. Agora vamos aqui, ó. O modelo nosso hoje é esse aqui, né? Ó, o céu vermelho está embaixo. E aí você tem 1/3 da Terra, que é o céu azul. Por que o Criador fez chegar na terceira Terra? Quer ver, ó? A primeira Terra era céu vermelho. Então, como o Criador está em uma guerra com Lúcifer, que 1/3 de anjo caído, ele colocou o céu azul. Por que ele colocou o céu azul? Para eles terem a consequência também da entropia. Só que neles, como são seres diferentes, eles são anjos, a ação do tempo vai demorar. Tanto é que eles vão sofrer 7.000 anos dessa ação do tempo da terceira Terra, né? Porque no total das 3 terras são 35.712. Então, o que aconteceu? O Criador coloca o céu azul. Na segunda Terra não foi inversão magnética, ele desligou o relógio, porque tinha completado 360 graus.
o zodíaco tinha dado uma volta completa, né? Então ele pôde desligar na segunda terra. E quando ele liga na terceira, ele liga também no céu azul, porque ele poderia ligar para qual lado ele queria. Você entende que tudo está no comando do Pai? Que não precisa ter medo de nada? Voltando aqui no modelo, ó, aqui você tem hoje o céu vermelho embaixo, o céu azul, você tem o jato de plasma a 90 graus, que vai criar Sol e Lua holográfico, e você tem o jato de plasma a 33 graus no início, né? Que aqui é a Polaris, é o ponto focal do Sol Negro, e o firmamento gira em torno desse ponto. Tanto é que a Polaris está voltando para esse jato de plasma, por isso que o brilho dela está aumentando, né? Está aumentando 150 vezes. Isso tem até na internet. O brilho da Polaris, quem está no hemisfério norte, né? No hemisfério sul não dá para ver a Polaris. Então, o que acontece? Quando houve o primeiro padrão de 400 anos, em 1617, quem gera a sua realidade aqui, o magnetismo através do Sol Negro, claro que isso aqui vem do Criador. O mundo, ele é criado a partir da luz do Criador, né? Então, o que acontece? Tanto é que os físicos falam que o nosso Sol é de uma outra dimensão. E no livro dos Atlantes fala que veio o Sol Negro, ele veio dos céus. Então, e aqui embaixo do céu vermelho, o que tem aqui embaixo do céu vermelho? São os anjos serafim. Os anjos serafim estão criando a sua realidade. Só que eles estiveram aqui até 1617. Quando você entra no padrão de 400 anos, da inversão magnética, eles foram embora. Aqui já começou, a Matrix foi desligada, o Criador apertou o botão, desligou ela. Ele desligou ela em 1617. Agora ela só vem morrendo, devagarzinho, vem morrendo. Não tem mais anjo serafim criando esse mundo. Então nós estamos caminhando para os 3 dias de escuridão. Os anjos serafim foram embora. Eles que criam nossa realidade. Inclusive tem até quadro de 1600 e pouco que relata isso, quer ver, ó? Tem os anjos, tá vendo? Vários anjos, tá vendo? Olha os anjos soprando, tá vendo? Ó, Sol e Lua, tá vendo? Jato de plasma. Se você reparar aqui, tá vendo? Aqui é a Polaris, ó, tá vendo? Aqui é a porta do céu, tá vendo? Você tem Sol, Lua, tá vendo? Mostra tudo, ó, os anjos, tá vendo? Criando a nossa realidade. No próximo vídeo eu vou te mostrar uma pesquisa que eu falei que eu vou colocar vocês para procurar. Vocês vão gostar, é muito revelador. Então, os anjos serafim, que estavam lá no céu vermelho, eles foram embora em 1617. E conforme eles foram embora, o que ocorreu? Agora eu vou te explicar tudo, quer ver? Quando ele entrou no padrão de 400 anos, em 1617, o que ocorreu? Ele criou a Antártida, tá vendo? Não havia esse gelo que você comprova através do mapa de Urbano Monte, né? Que não tem gelo no mapa dele. Então, depois você vê que, a partir de 1617, criou a Antártida. Por que ele está criando a Antártida? Porque ele vai acabar com o tempo. Ele vai diminuir a Terra, e conforme ele diminui a Terra, ele diminui 1/3 do tempo. Se você está indo para a Terra transitória, que vai ser 14 anos de Terra transitória, não vai ser 14 anos, porque ele vai diminuir 1/3 do tempo. Então, vai ser uma Terra transitória de 9 anos e 3 meses. Depois da inversão, você terá 2 anos, talvez, para o mundo se recuperar, e você vai para a última semana de Daniel. E nas escrituras não fala que se não diminuísse o tempo, não ia sobreviver nenhum pedaço, nenhuma carne. Está vendo como que as coisas do Pai é tudo certinho? Ele está no comando. Por isso que a temperatura, o tempo está relacionado à temperatura, que nos vídeos passados eu já te expliquei. Então ele cria a Antártida, ele destrói Tartária, né? Houve os terremotos, vai ter liquefação de solo, afundou tudo. Você teve as águas do norte que invadiram, né? Que é o Manfrud da Europa, da Sibéria, do norte dos Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, na Rússia. Você tem essas imagens, né? Que eles mostram. E Tartária não tem nada de belo. Tartária são Néfilim, são demônios. Eles vão voltar, viu? Eles estão escondidos lá no extremo norte. Então você tem o padrão de 400 anos. E depois você vai para o padrão de 120 anos. Aí o que ocorre? Lá no céu de baixo aparece um ponto negro.
Ele está indo do centro para a extremidade. Então, aqui é o padrão de 120 anos. Então, você vai começar a ter o plasma. Deixa eu virar a imagem aqui. Você vai começar a ter o plasma já entrando aqui, ó, o padrão de 120 anos. Tudo trabalha junto. Todos os relógios estão trabalhando. Conforme vai escurecendo lá embaixo, que o céu vermelho vai avançando para a extremidade, o plasma vai avançando aqui em cima e vai modificando a Terra. E vai construindo a Terra transitória. É o que ele está fazendo. Não está chovendo na África. Por que está chovendo na África? Porque ele vai reflorescer o deserto. Você não está vendo o Oriente Médio? Só chuva, chuva em cima de chuva. Depois daqui, na hora que acabar o vídeo, eu vou deixar uns vídeos dessa chuva que está tendo lá no Oriente Médio. No deserto, está tendo essa chuva porque ele está reconstruindo. E você está tendo aqui, ó, o padrão de 70 anos do céu vermelho. Tá vendo? Aí, ó. Está avançando o plasma, tá vendo? Está indo embora. E o céu vermelho, ele tem um padrão diferente do plasma daqui de cima. O padrão do plasma daqui de cima é 400 anos, 120 anos, 70 anos, 7 anos e 7 dias. E depois você vai ter a corrida também, antes dos 7 dias, a corrida do céu azul de 74 dias, né? Só que aqui a corrida do céu vermelho, quando ele chega no padrão de 70 anos, ele vai para o padrão de 911. Por isso que lá nos Estados Unidos, quando você disca para pedir socorro, você tem que discar 911. Então, você está indo para o padrão que começou no dia 27 de março de 2022. A corrida do céu vermelho, a corrida de 911 dias. E o que significa a corrida do céu vermelho? Qual é o segredo dessa corrida? Vou te explicar agora. Você está vendo aqui o padrão, ó. Quando ele já chega aqui, o plasma já está sobre todos nós. E o plasma já está sobre todos nós. Só que tem lugares mais fortes, né? Que ele vem vindo daqui. Então, tem lugares aqui que vai estar mais forte e lugares lá atrás que vai estar mais fraco. Então, você tem a ação do plasma. Agora, presta atenção. Você vai entender o segredo do céu vermelho. O céu vermelho sobre você, ele está unificando as 7 dimensões. O que ele está fazendo? Ó? Dentro desse domo de quartzo, você tem 7 dimensões. Você está na terceira, né? Então, o que acontece? Ó, imagine que essa corrente aqui seja as 7 dimensões. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que está acontecendo? Conforme o céu vermelho ele vem avançando e o campo magnético da Terra está diminuindo, o campo magnético diminuindo está quebrando o elo das 7 dimensões. E as dimensões estão sendo unificadas. Então, você já não tem mais a 7ª, você já talvez não tem mais a 6ª, talvez você já não tem mais a 5ª, e conforme ele for avançando, ele vai pegar todos esses seres, que eu falo para você, anjo caído, demônio, e vão colocar na mesma dimensão. Quando você chegar nos 3 dias de escuridão, as profecias não falam para você não abrir a porta, Isaías também não fala para você fechar tudo. Tem lá no livro de Isaías tem isso também. Então, o que significa isso? Todo mundo vai estar na mesma dimensão. Todo mundo vai poder se ver. Só que tem seres que estão em certas dimensões que vão chegar antes dos 3 dias da escuridão. Isso que é a agenda Allen. Eles vão aparecer porque as dimensões não vão existir mais. Só vai existir uma dimensão. Por que o Criador está fazendo isso? Porque todos serão julgados. E todos vão se ver. Só que conforme eles estão chegando, o que está acontecendo? Conforme o céu vermelho vem avançando, ele está, vamos falar assim também, ele está destruindo o conceito de entropia. As pessoas não vão mais envelhecer. As pessoas vão começar a parar de envelhecer. E outra coisa, também não vai existir enfermidade. Conforme o céu vermelho vem chegando, vai ser modificado tudo isso aí. O conceito da entropia sobre a sua matéria não vai ter mais efeito. E aí, conforme eles vão chegando, porque as dimensões estão sendo unificadas, o que vai acontecer? O que é o grande engano? Eles vão alegar que vão trazer as curas, que ninguém mais envelhece, mas não é que eles estão fazendo isso. Quem está fazendo isso é o céu vermelho. É o céu vermelho que vai curar as enfermidades. Eles vão criar algo, que eles vão falar algo para vocês,
que as pessoas vão acreditar, mas não são ele, é o céu vermelho. Você está agora tendo a ação do céu vermelho. Tanto é que uma amiga minha lá no Japão, ela falou para mim que colocou um bolo e o bolo estava escrito que era 40 minutos. Ela faz o bolo a vida toda. E é 40 minutos de forno. E quando deu os 40 minutos, ela desligou. E quando ela foi ver lá, o bolo não estava pronto ainda. Por que não estava pronto? Talvez ela estava numa diminuição de campo magnético. Talvez eles estão embutindo, vamos supor, aonde tem 1 minuto, talvez tenha 50 segundos. Você acha que tem 1 minuto e tem 50 segundos, né? O tempo está diminuindo, né? Isso aí é o que a frequência Schumann explica, né? Que o seu relógio biológico está em 16 horas, não está em 24. E por que ele está afetando? Por que a frequência Schumann está afetando o seu relógio biológico? Porque o tempo é para o seu espírito é elétrico. Quem está sentindo o efeito do tempo é seu corpo biológico. Você vê a percepção do tempo muito rápida. Eu vou fazer um vídeo de frequência Schumann ainda, tá? Mas isso vai começar a acelerar bem próximo do grande engano. Então, essa é a agenda Allen. Então, agora eu acho que se assistir nesse vídeo, você não vai ser enganado, né? Então, você vai estar, o céu vermelho está unificando as dimensões, vai tirar você do efeito da entropia, as suas células não vão mais envelhecer devido ao céu vermelho, quando ele começar a fortalecer cada vez mais. Tá vendo como que o pai está no comando? Né? É tremendo, tá? Espero que vocês tenham entendido. Shalom Adonai.